convenhamos, que tempo difícil é este que nós estamos vivenciando, não é verdade? Tempos trabalhosos, como escreveu o apóstolo Paulo. Tempos trabalhosos, todas as áreas. Se a gente olhar a classe política, ninguém se entende mais. É cadeirada que avoa para todo lado. As pessoas brigam, xingam, estão bem assim partidarizadas. E a gente tem até que tomar cuidado com comentários que faz, porque as pessoas estão agredindo não só no campo verbal, mas até no físico. É o que tem acontecido por aí. Então, nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica e só não quer enxergar quem não quer, porque as coisas estão aí como estão. Crise econômica, temos as guerras, o que tem acontecido lá no Oriente Médio, com Israel, Irã, Hamas, Hezbollah. E para a gente olhar um pouquinho mais para a nossa própria vida, porque isso reverbera, mas não nos atinge diretamente, os conflitos familiares. Eu sou um pastor, eu lido com pessoas todos os dias. O meu trabalho tem a ver com pessoas. Eu trabalho com pessoas o tempo todo, eu estou cercado de pessoas o tempo todo, eu estou no gabinete pastoral atendendo pessoas o tempo todo. E só confusão, intriga de casais, intriga de pais com os filhos, intriga com o sogro, com sogra, questões envolvendo heranças. E eu estou falando não só de pessoas de fora da igreja, estou falando de pessoas de dentro da igreja. Pais sofrendo a rebelião dos filhos. E se falarmos também dentro das cercanias do que se chama a igreja evangélica brasileira, você também não tem praticamente ninguém se entendendo. E hoje é assim, as pessoas têm uma desavença, elas não sabem mais sentar e conversar, e resolver, e aparar as arestas. Vão para as redes sociais e falam, xingam, e dão nomes, e ameaçam. Esse é o nosso mundo. Sem falar nos problemas de cunho pessoal, aqueles emocionais, de saúde. Enfim, eu ficaria aqui muito tempo tratando disso. Mas as palavras de Jesus nos dão um alento. Nós vamos ler um texto desses que você tem que ler todos os dias. Já preguei muitas vezes aqui. Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30, já vai aparecer no rodapé. É interessante que esse texto, ele vem num contexto, depois você lê Mateus no capítulo 10, do chamado dos 12 com a sua missão. Então nós temos aqui nos primeiros versículos, e Jesus falando das dificuldades que os apóstolos teriam ao anunciar o evangelho. Por exemplo, eles não deveriam ter medo, porque eles estavam sendo enviados como ovelhas ao matadouro diante de lobos. Jesus fala das dificuldades que eles enfrentariam. Pelo verso 34, Jesus começa a falar da dissensão entre pais e filhos. Por exemplo, no verso 36, os inimigos do homem serão seus familiares. Aí ele adentra no capítulo 11, o Evangelho de Mateus, falando de João Batista e da dúvida que João Batista teve. João Batista mandou 2 discípulos dizerem: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Ou esperamos outro? Então, assim, é um ambiente de dúvidas, de dissensões, de problemas, de perigo, de adversidades, de muitas batalhas, exteriores e interiores. Aí Jesus fala ainda das cidades impenitentes, daquelas cidades que receberam o evangelho e não se converteram. São 3 cidades impenitentes. E aí, nesse tempo, nesse contexto de tanta dificuldade, Jesus para. Imagino que os apóstolos assim já assustados, meu Deus, quantas lutas, quantas notícias ruins. Jesus olha para eles e hoje está a olhar para cada um de nós
e nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você já pensou, já meditou nesse texto, que ele não prometeu que resolveria esses problemas exteriores? Ele não diz, olha, fiquem tranquilos, porque eu vou resolver os problemas da humanidade, vou resolver os problemas políticos, eu vou agora fazer amizade entre o Lula e o Bolsonaro, eles vão virar grandes amigos, grandes irmãos, vão para a mesma igreja. Jesus não fez essa promessa, se bem que fosse, seria interessante, né? Mas vou tomar cuidado com as minhas palavras para ninguém também me colocar na rota de colisão dos mísseis aí. Agora, Jesus não prometeu que ia fazer esse tipo de obra, nem que nós teríamos uma economia maravilhosa. Deus tornaria o Brasil, por exemplo, num país de economia como da Suíça. Não, ele não disse que acabaria com as guerras, ele não disse que não existiriam as epidemias. O que ele está falando, olha, em meio a tudo isso que vocês vivem, que vocês experimentam, que vocês percebem, dessas coisas que estão um pouco mais longe e dessas coisas que acontecem na vida de vocês, dos conflitos, desses pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das suas preocupações, suas dúvidas, dos seus receios, dos seus muitos medos, dessa batalha entre a fé e a incredulidade. Admito, eu sinto muitas vezes essa batalha dentro do meu peito. A minha fé, porque a fé é um dom de Deus, e eu sei que eu recebi esse dom, vocês receberam esse dom, ao mesmo tempo com a incredulidade. E por um lado eu digo a mim mesmo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, de um outro lado um pensamento vem e me questiona, será que eu vou conseguir mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo? É uma batalha, é um conflito. Aí nós nos desesperamos, meu Deus, e agora? E se eu for mandado embora do emprego? E se o meu marido morrer? E se acontecer aquilo? Jesus nos chama a nossa atenção e diz, venham a mim. Venham, vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Vocês estão oprimidos? Venham a mim. É em Jesus, gente, é em Jesus a resposta. Se eu pudesse resumir uma resposta para você, eu diria, a resposta é Jesus. Não tem outro. Não tem outro caminho, não tem uma outra verdade, não há uma outra vida. Mas e se Jesus, pastor, resolvesse todos os nossos problemas? Uma vez uma criancinha me perguntou assim, pastor, por que Deus não mata o diabo? Olha, né, cabecinha dela, nós temos tantos problemas com o diabo, por que Deus não mata o diabo? Resolveria os problemas. Não resolveria, porque ainda que o diabo não tivesse nenhuma influência nesse mundo mais, nós temos o pecado que habita em nós. E você pode ter certeza que o seu pecado é muito maior do que o poder de Satanás. Uma hora eu explicarei sobre isso. Hoje eu não tenho nem tempo para mostrar que o pecado é muito mais devastador. Eu estou falando do teu pecado, não do pecado dos outros. O teu pecado dentro de você, as inclinações más do teu coração dentro de você são muito mais poderosas do que o diabo. Porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, está do lado de fora. Agora, os pecados, Jesus diz que nascem dentro dos nossos corações. Então, por que o pecado também é um inimigo mais poderoso que Satanás? Porque o pecado é um inimigo que eu tenho dentro de mim. Dentro de mim. O diabo é um inimigo do lado de fora. Que se eu deixar a porta bem fechada e não lhe der nenhum tipo de brecha, ele está lá do lado de fora. Agora, o pecado é um inimigo dentro de mim. Seja como for, vem a mim, Jesus diz. Vem a mim, eu vos aliviarei.
Veja, ele não diz, eu resolverei os seus problemas no primeiro momento. Não, no primeiro momento, o que vocês precisam agora é de alívio. Vocês estão sobrecarregados, vocês estão oprimidos, vocês estão cansados, vocês estão no limite físico, emocional, espiritual. Então, vocês estão precisando de alívio. Agora é hora de você encontrar alívio. Aí, num segundo momento, Jesus propõe, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Vai dar tempo de falar, então vou ser bem resumido. Primeiro, tomai o meu jugo. No 30 ele explica que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Não adianta a gente tentar carregar um jugo, um fardo. A ansiedade, a dúvida, o medo, a incredulidade, são fardos que você não vai conseguir carregar por muito tempo. Você é uma pessoa ansiosa, você fica roendo a unha, arrancando cabelo, preocupado com o dia de amanhã, você não vai muito longe com esse fardo, não. Você não aguenta. Você tem que pegar o fardo da fé. O fardo da fé a gente consegue carregar. Então, eu preciso tomar o jugo e o fardo de Jesus, aprender dele, tudo que ele ensinou nos evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas e João repetidamente, e aprender da mansidão e da humildade de Jesus. Quanto mais humilde, quanto mais manso, quanto mais tranquilo, quanto mais pacificado você for, mais você terá descanso na sua alma. Mas o segredo, a resposta é ir a Jesus. Se você não for a Jesus, você não vai dar conta de aguentar as coisas que estão acontecendo nesse mundo. E eu vou dizer para terminar, vai piorar. À luz das Escrituras, são só o princípio das dores. Então, antes que esse fardo seja pesado demais para você, venha a Cristo e Ele te abençoará. Amém?